Carl Jung acreditava que a mente humana era composta por diversas camadas, mas o inconsciente ocupava um papel fundamental na formação da personalidade, nos comportamentos e nas decisões mais importantes da vida. Ao contrário do que muitos pensam, o inconsciente não é um depósito de memórias esquecidas, mas um sistema vivo que atua constantemente, moldando a realidade que percebemos e influenciando aquilo que atraímos, aceitamos ou rejeitamos. Por isso, quem aprende a manipular o inconsciente, o próprio e o dos outros, acaba adquirindo um tipo de poder invisível, quase hipnótico, sobre o comportamento humano. Jung percebeu que há símbolos universais, arquétipos, que ressoam em todas as pessoas, independentemente de cultura ou época. Esses símbolos são como portais diretos ao inconsciente coletivo, e quem sabe usá-los pode ativar emoções profundas em quem escuta, observa ou interage. Essa é uma das chaves do controle mental sutil. Um exemplo claro está nos mitos. Toda história poderosa é baseada em arquétipos como o herói, o sábio, o rebelde, a sombra. Ao acionar esses arquétipos nas falas, na imagem pessoal ou nas ideias que transmite, uma pessoa se torna magneticamente interessante. Não é que o outro entenda racionalmente o que está acontecendo, mas algo dentro dele, algo inconsciente, reconhece aquele padrão como familiar, verdadeiro, confiável ou ameaçador. Jung alertava que o inconsciente não é algo que podemos evitar. Ele está sempre operando. A única escolha que temos é, ou tomamos consciência de seus mecanismos e os usamos a nosso favor, ou seremos usados por ele, vivendo como marionetes de impulsos que não compreendemos. Esse é o motivo pelo qual ele dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Um dos mecanismos mais potentes do inconsciente é a projeção. Quando projetamos algo em alguém, estamos, na verdade, vendo fora o que está dentro de nós. E o contrário também acontece. Muitas pessoas têm poder sobre os outros porque conseguem induzir neles certas projeções. Por exemplo, uma pessoa que parece confiante, misteriosa e silenciosa pode se tornar um espelho onde os outros projetam força, sabedoria ou autoridade, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada objetivamente impressionante. Esse fenômeno se baseia no inconsciente do observador, não no conteúdo lógico do que foi dito ou feito. Por isso, a comunicação mais poderosa não é a verbal, mas a simbólica. Um olhar, uma pausa bem colocada, um gesto sutil. Tudo isso comunica mais do que 1000 palavras quando se sabe o que está fazendo. Carl Jung estudava não só os conteúdos do inconsciente, mas também os métodos para acessá-lo e transformá-lo. Ele acreditava que imagens, sonhos e símbolos são formas de entrada. E mais do que isso, são também ferramentas de manipulação. Um símbolo bem posicionado, uma imagem poderosa, uma narrativa carregada de arquétipos pode remodelar não só a mente consciente de uma pessoa, mas sua estrutura inconsciente, aquilo que ela sente, deseja, teme e procura. Por isso, muitas técnicas de controle mental que parecem inofensivas, como contar uma história, repetir uma frase simbólica ou associar imagens a emoções, podem reprogramar completamente o comportamento de alguém. Isso porque o inconsciente é plástico, sensível a repetições, imagens fortes e associações emocionais. Jung estudou também a importância das sombras, tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não aceitamos em nós mesmos. O conteúdo da sombra é perigoso justamente porque é inconsciente. Ela age nos bastidores, sabota decisões, cria medos irracionais, produz raiva sem causa aparente, mas também pode ser usada como arma. Uma pessoa que conhece as sombras dos outros pode tocá-las, despertá-las, manipulá-las.
Por exemplo, se você entende que alguém reprime sua raiva ou seu desejo de controle, pode induzi-lo a expressar isso de formas que te favoreçam, sem que ele perceba que está sendo manipulado. A chave aqui não é confronto, mas sugestão. O inconsciente responde mais à sugestão do que à imposição. Carl Jung também falava da importância dos complexos, núcleos inconscientes que se formam em torno de traumas, experiências fortes ou ideias fixas. Quando um complexo é ativado, ele toma o controle da mente da pessoa. Ela age de forma irracional, emocional, intensa. E aqui está uma técnica de controle. Saber ativar os complexos certos nas pessoas certas. Isso pode ser feito por meio de palavras-chave, gestos ou situações que remetam inconscientemente a algo que a pessoa viveu. Um manipulador hábil não precisa de força, nem de argumentos. Ele só precisa saber quais botões apertar. E a maioria desses botões está enterrada no inconsciente. Jung também identificou que há certos padrões universais que movem as massas. O medo da exclusão, o desejo de pertencimento, a busca por sentido, a necessidade de segurança. Todos esses impulsos são inconscientes e facilmente ativáveis por imagens, discursos ou ações simbólicas. Um líder carismático, por exemplo, sabe se apresentar como aquele que traz segurança, direção e identidade. Não importa se o que ele diz faz sentido racional. O que importa é como ele ativa essas forças no inconsciente coletivo. Da mesma forma, a propaganda, a religião, a política e até a estética usam essas técnicas sem que percebamos. E aqui está o perigo. Quem não compreende seu próprio inconsciente se torna um alvo fácil para os que compreendem. Jung dizia que o inconsciente é autônomo. Ele reage, cria, influencia, mas também pode ser treinado. A mente inconsciente não distingue realidade de imaginação. Por isso, visualizações constantes, repetições simbólicas, narrativas internas bem construídas moldam a forma como o inconsciente reage ao mundo. Um exemplo clássico disso é a repetição de mantras ou frases de poder. Não pelo conteúdo racional da frase, mas pelo impacto emocional e simbólico que ela tem no inconsciente. Isso muda o estado interno, a percepção, a disposição emocional e, por consequência, o comportamento. O verdadeiro controle mental não é gritar ordens, mas semear símbolos. E é exatamente isso que acontece quando alguém cria um ritual, um hábito carregado de sentido simbólico. Jung dizia que o ritual conecta o ego ao inconsciente, dá forma ao caos interior, canaliza energias dispersas. Por isso, muitos líderes espirituais ou políticos usam rituais, gestos repetidos, posturas simbólicas. O inconsciente responde a isso como se estivesse diante de algo sagrado, superior, confiável. A manipulação acontece sem resistência. Outro ponto fundamental na teoria de Jung é que o inconsciente trabalha por meio de imagens, não de palavras. Por isso, a imagem de si que você projeta no mundo tem mais impacto do que o que você diz. Pessoas que controlam mentalmente os outros constroem uma persona poderosa, uma máscara simbólica que ativa desejos, admiração ou medo nos outros. Elas não são apenas o que são, elas representam algo, e isso é profundamente influente. A construção da persona é uma ferramenta de controle, porque ela ativa o inconsciente coletivo dos outros e os coloca numa posição de receptividade. Eles querem obedecer, seguir, agradar, ou pelo menos se defender. Tudo isso acontece antes de qualquer conversa lógica. O mais fascinante é que Jung não via o inconsciente como um inimigo, mas como um aliado. O verdadeiro poder surge quando você domina primeiro seu próprio inconsciente, entende suas sombras, reconhece seus complexos, abraça seus arquétipos. Só então você pode influenciar o mundo sem ser engolido por ele.
E aqui entra a noção de individuação, o processo de integrar todas as partes da psique para se tornar inteiro. Esse processo não elimina o inconsciente, mas o torna um aliado consciente. E uma pessoa que domina isso irradia um tipo de autoridade silenciosa, uma presença magnética, um poder que não precisa ser explicado. Os outros sentem. Jung dizia que o inconsciente é como um parceiro oculto da alma. Negá-lo é negar metade de si. Mas quem o conhece e conversa com ele, quem aprende sua linguagem, adquire uma influência que vai além do visível, porque o que é visível, no fundo, é só reflexo do que está escondido. Jung compreendeu que os sonhos são janelas abertas para os movimentos ocultos do inconsciente. Neles, as máscaras caem, as sombras se revelam e os desejos reprimidos assumem forma simbólica. Mas o que poucos entendem é que os sonhos não são apenas mensagens, são ferramentas. Quando alguém aprende a interpretar seus próprios sonhos, começa a dialogar com as forças que o controlavam sem que ele soubesse. E mais do que isso, pode usar essas forças como combustível para moldar sua própria realidade. O controle mental começa dentro. Uma pessoa que ignora o conteúdo simbólico dos seus sonhos é como alguém que vive com uma fera enjaulada no porão. Ela não vê, mas ouve os rugidos, sente os tremores e às vezes sofre os ataques. Já quem olha de frente para essa fera entende que pode treiná-la, guiá-la, até mesmo montá-la em direção ao seu propósito. Jung chamava isso de integração do inconsciente. E isso vale também para os sonhos alheios, as fantasias sociais, os medos coletivos. Ao entender o tipo de imagens que provocam emoção, admiração ou repulsa nas pessoas, você consegue tocar no centro nervoso do inconsciente coletivo e guiar comportamentos sem precisar dar ordens. É a diferença entre empurrar alguém e conduzi-lo por uma trilha que ele mesmo deseja seguir. Jung também revelou a importância dos símbolos religiosos e espirituais nesse processo. Eles não são apenas dogmas, mas representações profundas de arquétipos que vivem em todos nós. O Pai, o Salvador, o Espírito, a cruz, o paraíso, todos esses são símbolos que tocam o inconsciente. Quem domina esses símbolos, seja num discurso, numa imagem ou num comportamento, ativa sentimentos de fé, obediência, esperança ou culpa, mesmo que não haja uma crença racional envolvida. A fé, na visão de Jung, é uma função psicológica que permite à psique se abrir ao mistério do inconsciente. Ela não precisa ser religiosa. Pode ser fé em uma ideia, em uma figura pública, em uma ideologia, em uma imagem. Por isso, manipular símbolos sagrados ou criar novos símbolos com valor emocional pode gerar lealdade absoluta. Pessoas entregam sua liberdade, seu dinheiro, suas vidas quando acreditam que algo maior está sendo representado. E essa representação não precisa ser verdadeira, só precisa ser simbólica. Jung também falou sobre a linguagem cifrada do inconsciente. Ele não se comunica em frases lineares, mas em imagens, metáforas, sensações. Por isso, o uso de metáforas poderosas em discursos, músicas, filmes ou até em gestos é uma das formas mais eficazes de controlar o pensamento sem parecer autoritário. Quando você diz a alguém, a vida é uma selva, essa imagem entra diretamente no inconsciente, alterando a forma como a pessoa percebe o mundo. Agora ela vê inimigos, perigos, predadores. Se você diz a vida é um rio, o efeito é outro. O inconsciente responde com entrega, fluidez, adaptação. E isso muda decisões, sentimentos, até reações físicas. É por isso que a linguagem simbólica é tão perigosa nas mãos erradas. Um ditador pode comandar multidões sem usar nenhuma lógica. Apenas imagens, gestos e frases que toquem o medo, a raiva, o orgulho ou o ressentimento inconscientes de um povo.
O controle mental não se dá pelo raciocínio, mas pelo sentimento. E todo sentimento nasce de uma imagem interna, não de uma ideia lógica. Jung sabia disso. Por isso ele dizia que todo sintoma psíquico é uma tentativa do inconsciente de se comunicar. Ansiedade, fobias, compulsões são mensagens simbólicas. Quando alguém entende essa linguagem, pode reprogramar seu interior, mas também pode reprogramar o outro. Um bom manipulador entende os sintomas alheios como pistas. Se alguém tem medo constante de rejeição, por exemplo, você pode agir como aquele que oferece aceitação condicional. A pessoa se moldará para manter sua aprovação. Ela não sabe por quê, mas sente que precisa de você. Não é racional, é simbólico. Você virou a ponte entre ela e algo que ela não acessa dentro de si. Jung também destacava o papel da sincronicidade. Eventos que parecem coincidências, mas que, na verdade, revelam uma conexão simbólica entre o mundo interno e o externo. Um mestre do controle mental entende como provocar sincronicidades na mente dos outros. Ele planta ideias que depois, coincidentemente, se manifestam. Por exemplo, ele diz algo como: você vai começar a ver sinais disso por aí. E depois, a pessoa, por estar sensível ao símbolo, começa a percebê-lo em filmes, conversas, músicas. O símbolo se torna vivo. A pessoa acredita que o mundo está conspirando, mas, na verdade, foi o inconsciente dela que foi ativado. Essa é uma técnica poderosa de indução. Criar símbolos, conectá-los emocionalmente a algo e depois deixá-los soltos no ambiente mental do outro. Eles trabalharão sozinhos. Outro aspecto fundamental na teoria de Jung é o papel da ânima e do ânimos, os princípios femininos e masculinos inconscientes presentes em todo ser humano. Quando alguém ativa a ânima de um homem, geralmente por meio de doçura, mistério, emoção, cria nele uma conexão profunda que ele não entende. Ele sente que precisa daquela pessoa, daquela energia, mesmo sem saber por quê. Já quando se ativa o ânimos de uma mulher, representado por autoridade, razão, direção, ela sente que encontrou uma força que a completa. Isso não tem a ver com gênero, mas com energia simbólica. É por isso que certas figuras públicas parecem quase irresistíveis para certos públicos. Elas não estão apenas falando, estão ativando uma parte adormecida do inconsciente do outro. A técnica está em descobrir que parte é essa e como tocá-la. Carl Jung também falava da importância do silêncio. Não o silêncio comum, mas o silêncio simbólico, aquele que carrega significado, que faz os outros projetarem, imaginarem, temerem. Quando você fala pouco, mas age com presença, os outros completam suas lacunas com aquilo que está dentro deles. Eles projetam sua sombra em você, seu ideal, seu medo, seu desejo. E você ganha poder sem esforço. Esse é um tipo sutil de controle mental. Deixar que o inconsciente alheio construa sua imagem enquanto você controla os símbolos que a cercam. O mesmo vale para o uso da sombra pessoal. Quando você revela, de forma simbólica, que conhece sua escuridão, que lida com seus impulsos e não os reprime, você transmite um tipo de poder raro. As pessoas sentem que você é inteiro. Não há máscaras frágeis, nem poses forçadas. Isso ativa no inconsciente coletivo a imagem do sábio, do iniciado, do líder. E mesmo sem querer, você se torna uma referência. Isso também pode ser usado de forma manipuladora. Fingir que se conhece profundamente, usar a linguagem do autoconhecimento para disfarçar intenções. Jung sabia que o ego pode se apropriar até da linguagem da alma para se esconder melhor. Por isso, ele alertava: todo processo de individuação passa pela destruição das ilusões do ego. Quem quer dominar o inconsciente dos outros precisa primeiro dominar o próprio.
Caso contrário, se torna um boneco controlado pelas forças que imagina controlar. Outro ponto sutil, mas decisivo, é o uso do tempo. O inconsciente não vive no presente linear. Ele responde ao ritmo, ao ciclo, à repetição. Por isso, quem sabe criar repetições simbólicas, ritualísticas, entra diretamente na psique dos outros. Por exemplo, repetir frases, gestos ou músicas em momentos específicos do dia, da semana, do ano. Isso gera um vínculo emocional que o inconsciente reconhece como significativo. É por isso que slogans publicitários, jingles, hábitos religiosos ou manias pessoais têm tanto poder. Eles criam um vínculo repetido com um símbolo, e o símbolo se torna real, carregado de energia. Essa energia guia comportamentos, preferências, decisões. O controle mental se dá assim, de forma invisível, lenta, simbólica, emocional. Jung também falava da importância dos espelhos simbólicos. Ser um espelho para o outro é fazer com que ele se veja em você, mesmo que você não diga nada. Pessoas carismáticas fazem isso o tempo todo. Elas refletem a dor dos outros, o desejo dos outros, a força que os outros gostariam de ter. E, ao mesmo tempo, não entregam tudo. Mantêm um véu de mistério. Esse equilíbrio entre parecer familiar e ser inalcançável ativa o inconsciente com força. A pessoa se sente atraída, mas não sabe por quê. Isso cria um vínculo profundo e difícil de quebrar. O verdadeiro poder está na ambiguidade simbólica, mostrar força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, sabedoria e silêncio, beleza e perigo. O inconsciente responde com fascínio, e o fascínio é a raiz do controle mental mais duradouro. Jung dizia que todo relacionamento humano é, em alguma medida, uma troca simbólica. Não nos relacionamos com as pessoas como elas são, mas como elas aparecem em nossa mente. Quem entende isso, entende tudo. O inconsciente, para Jung, é um sistema vivo que responde a padrões profundos e se move em direção à totalidade. Mas essa totalidade só é alcançada quando confrontamos tudo aquilo que nos falta, que negamos ou que escondemos. E aqui está o paradoxo. Quanto mais uma pessoa se recusa a olhar para sua própria sombra, mais vulnerável ela se torna ao controle externo. O que não é integrado se torna manipulável. Por isso, o autoconhecimento não é apenas uma jornada pessoal, mas também uma forma de blindagem contra a dominação simbólica que outros podem exercer. Quando alguém conhece suas feridas, seus traumas, suas carências mais profundas, ela se torna consciente de como essas partes podem ser tocadas por um discurso, um gesto, uma imagem. E, ao reconhecer isso, ela tira das mãos do manipulador o poder de usar sua própria mente contra ela. Jung entendia que o inconsciente é estruturado por imagens primordiais, os arquétipos, e cada um deles exerce uma força quase magnética. O arquétipo da mãe, por exemplo, desperta em todos nós a memória emocional da proteção, da nutrição, do cuidado incondicional. Quando alguém incorpora esse arquétipo em seu comportamento, pode provocar em outras pessoas uma dependência simbólica profunda. O mesmo vale para o arquétipo do herói, do sábio, do rebelde, da vítima. Quem domina a linguagem arquetípica pode assumir papéis simbólicos que se conectam com necessidades inconscientes de quem está ao redor. E isso não exige esforço, exige sensibilidade simbólica. Uma forma poderosa de usar isso é na construção de autoridade. A autoridade verdadeira não é imposta, ela é reconhecida. E o reconhecimento vem do inconsciente. Quando alguém parece incorporar o arquétipo do rei, alguém que transmite segurança, visão, firmeza e presença, os outros o seguem, mesmo que não concordem racionalmente com ele, porque o inconsciente reconhece aquela imagem como símbolo de ordem. O mesmo acontece com o arquétipo do curador, aquele que escuta, acolhe e orienta. Ele desperta no outro a sensação de que pode ser salvo, compreendido, restaurado.
Essa manipulação simbólica, quando usada com consciência e ética, pode curar. Mas quando usada com intenção de controle, pode escravizar sem correntes visíveis. Jung também falava que a linguagem do inconsciente é essencialmente emocional. A emoção é a ponte entre o símbolo e a ação. Não adianta apenas entender os arquétipos, é preciso carregá-los com emoção para que tenham impacto. Por isso, discursos que emocionam, imagens que comovem, gestos que provocam identificação, têm tanto poder de transformação. A emoção fixa o símbolo no inconsciente. É por isso que traumas moldam tanto a personalidade. Eles criam símbolos carregados de emoção negativa que se repetem inconscientemente ao longo da vida. E é por isso que experiências intensamente positivas também reprogramam a mente. Elas inserem novos símbolos emocionais que substituem os antigos. Um manipulador emocional compreende isso. Ele provoca emoções fortes, não importa se boas ou ruins, para fixar sua presença no inconsciente do outro. Muitas vezes, o apego a uma pessoa tóxica se explica por isso. Ela ativa emoções extremas e, com isso, passa a ocupar um espaço simbólico dentro da psique alheia. A vítima sente que não consegue se afastar, porque aquilo se tornou mais do que uma relação. Se tornou uma âncora simbólica. Jung dizia que todo o processo de cura começa quando o inconsciente é iluminado. E essa iluminação se dá pelo confronto. O confronto com o que está escondido, com o que é negado, com o que é projetado no outro. Por isso, quem deseja se libertar de manipulações precisa perguntar: o que eu estou vendo nos outros que na verdade mora em mim? O que me atrai tanto em certas pessoas ou ideias? O que desperta em mim reações irracionais? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas abrem portas. E uma vez que a porta do inconsciente se abre, é difícil continuar sendo enganado. A manipulação simbólica só funciona enquanto a pessoa não sabe que está sendo manipulada. Depois que o símbolo é exposto, ele perde força. Por exemplo, se você reconhece que uma figura de autoridade está tentando se posicionar como um pai arquetípico para te controlar, esse controle já enfraquece. Porque o poder simbólico depende da identificação inconsciente. A consciência quebra o encantamento. Mas essa mesma lógica também pode ser usada de forma estratégica. Se você entende que uma pessoa precisa se sentir guiada, protegida ou admirada, pode assumir o arquétipo que preenche essa carência. Isso cria influência. A diferença entre manipulação e liderança, nesse contexto, está na intenção e na consciência de quem usa os símbolos. Jung também via o inconsciente como fonte de criatividade e transformação. Quando você consegue acessar seu próprio inconsciente com liberdade, surgem ideias, imagens, soluções e visões que não estavam disponíveis à mente racional. É como se uma nova inteligência se revelasse, e essa inteligência pode ser usada tanto para influenciar o mundo, quanto para resistir às influências dele. O verdadeiro controle mental, portanto, não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E uma vez que essa maestria é alcançada, o mundo externo responde de forma diferente. As pessoas percebem, sentem, reagem. Não sabem explicar porquê, mas sentem que estão diante de alguém que sabe algo. Alguém que viu o que elas ainda não viram. E isso, por si só, é um tipo de poder. Outro ponto fundamental que Jung destaca é que o inconsciente trabalha com polaridades. Luz e sombra, bem e mal, masculino e feminino, criação e destruição. Quando alguém se identifica demais com um lado e nega o outro, cria uma divisão interna que o torna frágil. A sombra cresce na escuridão da repressão. E é justamente essa repressão que outros podem explorar. Por exemplo, alguém que se vê como puramente bom, espiritual, correto, pode ser manipulado por alguém que representa aquilo que ele negou. O instinto, o desejo, o poder. Essa pessoa pode se ver fascinada, hipnotizada, seduzida.
não pelo outro, mas pela própria sombra projetada nele. E essa é uma das formas mais sutis de controle mental. Despertar na pessoa o que ela reprimiu e depois oferecer uma forma simbólica de integração. O outro se torna necessário, insubstituível. Jung entendia que só quando a sombra é reconhecida é que ela perde seu poder de controle. E mais, quando ela é integrada, se torna uma fonte de força. Por isso, pessoas que não têm medo de sua escuridão são perigosas. Não porque farão mal, mas porque são imunes à manipulação que se baseia em culpa, medo ou vergonha. Elas já passaram por isso, já olharam o monstro nos olhos, e agora o monstro serve a elas, não o contrário. O processo de individuação, que Jung via como o ápice do desenvolvimento humano, é justamente isso. Integrar todas as partes da psique, luz e sombra, consciente e inconsciente, em um ser inteiro. E o ser inteiro não é dominado por símbolos, ele os usa. Essa é a diferença entre o mestre e o escravo simbólico. O mestre cria os próprios significados. O escravo vive dentro de significados impostos. A maioria das pessoas vive dentro de mitos que não escolheu. Mitos de sucesso, de fracasso, de amor, de sofrimento. Esses mitos são histórias simbólicas que guiam decisões, definem padrões, moldam comportamentos. Jung dizia que para se libertar é preciso primeiro reconhecer o mito em que se está vivendo. Só então é possível escolher outro. E essa escolha é profundamente transformadora, porque o inconsciente passa a responder a um novo roteiro, um novo símbolo central. E com isso, toda a vida muda. A mente começa a buscar experiências, pessoas e situações que se alinhem com essa nova narrativa. É por isso que mudar crenças profundas não é apenas um ato racional, é uma reprogramação simbólica. Você troca a imagem interna de si mesmo e do mundo, e essa imagem guia tudo. Por isso, quem deseja influenciar os outros precisa primeiro entender qual é o mito que eles seguem, qual é o símbolo central que organiza suas vidas. Para alguns é o herói, para outros a vítima, para outros o mártir. Descobrindo isso, você pode se posicionar como parte desse mito, ou como a resposta a ele. Você entra na narrativa simbólica do outro e se torna inevitável. Isso é mais poderoso do que lógica, do que carisma, do que argumentação. É o inconsciente sendo guiado por reconhecimento simbólico. E isso funciona porque o inconsciente busca sempre a totalidade. Ele quer completar o que falta. E tudo o que você precisa fazer é representar o que está faltando. Se alguém está perdido, você aparece como direção. Se está com medo, aparece como proteção. Se está em dúvida, aparece como certeza. Mas tudo isso de forma simbólica. Não se trata de convencer, trata-se de representar. O símbolo convence sozinho. Por fim, Jung alertava que o verdadeiro perigo não está em ser manipulado por alguém externo, mas por aquilo que em nós mesmos ainda vive na escuridão. Toda manipulação começa dentro. Quando você acredita cegamente em uma imagem, uma crença, uma necessidade, você se torna vulnerável. Por isso, o maior ato de liberdade é mergulhar no próprio inconsciente, conhecê-lo, dialogar com ele, integrá-lo. Só assim é possível viver de forma autêntica, criativa e livre. E ao fazer isso, você se torna um símbolo vivo de autonomia, lucidez e presença. E talvez esse seja o tipo mais raro e poderoso de influência que existe.